Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso NutriCast. Nós somos acadêmicos do curso de nutrição da Unifacema e iremos discutir questões relacionadas à intoxicação alimentar. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Magnólia, que é uma excelente profissional no ramo da saúde, da nutrição, né? Professora aqui da Casa Unifacema desde 2010, ela é especialista em nutrição clínica e administração de serviços de saúde, é preceptora do SUS, mestre em genética e toxicologia aplicada, doutora em biologia celular e molecular aplicada, enfim, daremos início a este bate-papo super legal e esclarecedor. Boa tarde, a gente está aqui com a professora Magnólia para falar sobre a intoxicação alimentar. Então, boa tarde e obrigada pelo convite. E antes do início das perguntas de vocês, eu vou me apresentar, né? Sou a professora Magnólia, professora da casa, desde 2010, com muita gratidão. E eu sou especialista em nutrição clínica, em administração de serviços de saúde e também preceptoria do SUS. Sou mestre em genética e toxicologia aplicada e sou doutora em biologia celular e molecular aplicada à saúde. Para começarmos, a gente queria perguntar para a senhora explicar um pouco sobre o que seria essa intoxicação alimentar. Então, a intoxicação alimentar, né, é uma situação clínica ocasionada pela contaminação através dos alimentos ou da água que tenha um agente etiológico, como um vírus, uma bactéria, um protozoário, ou até mesmo vindo de substâncias tóxicas, né, de vegetais ou de componentes químicos, né? O que diferencia um pouco a intoxicação alimentar da infecção alimentar. Porque a intoxicação alimentar, ela pode ter um agente etiológico ou não. E a infecção alimentar, ela necessariamente tem que haver um agente etiológico, que é um micro-organismo, ou um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário. Certo. A pergunta seria essa, que é qual a diferença da infecção para a intoxicação alimentar, né? Que você já explicou. E quais os principais sintomas de uma intoxicação alimentar? Então, a intoxicação alimentar, ela é a gente pode até falar, um distúrbio temporário gastrointestinal, que vai desde uma febre baixa a uma febre alta, dependendo do agente etiológico, até uma diarreia, né, uma diarreia persistente, né, uma diarreia aquosa, quando a gente fala de intoxicação, uma dor abdominal, né, dores de cabeça, certo? Até alterações neurológicas podem ter através de uma intoxicação alimentar. Então, existem vários sinais, né, e sintomas que essa intoxicação alimentar pode ocasionar em um indivíduo. E, assim, quais são as regras básicas para preparar os alimentos com higiene? Então, assim, a gente tem que ter noção, por exemplo, que quando o indivíduo diz assim, eu estou com diarreia, comi ontem algo que me fez mal. A gente tem que entender que esse algo que fez mal pode ter sido até 3 dias antes do primeiro sintoma, né? Então, é muito importante a gente ter regras de higiene, desde a preparação desses alimentos até a ingestão desses alimentos. Então, o indivíduo ele tem que comer alimentos bem cozidos, ele tem que, ao cozinhar os alimentos, consumir imediatamente, ele tem que higienizar as superfícies em que aquele alimento vai ser manipulado, ele tem que ter uma higiene pessoal, ele tem que tomar também água potável, água pura, né, porque aí ele não vai ter esse risco de intoxicação alimentar. Ele tem que saber guardar esses alimentos. A gente sabe que a temperatura menor do que 60 graus, ela já começa a dar ambiente propício para que esses micro-organismos
cresçam. Então é interessante que isso também seja reconhecido pelo profissional que está fazendo essa resguarda, né, para que não aconteça intoxicação alimentar, principalmente dentro de um hospital, onde a gente tem pessoas vulneráveis, pessoas que estão com o sistema imunológico deprimido e podem aí aparecer com vários outros sinais e sintomas que vai, infelizmente, dar um prognóstico de evolução clínica ruim para esse paciente, tá? Ele já está ali em tratamento, e aí acontece uma diarreia, um vômito, uma febre, uma dor abdominal, uma dor de cabeça, que pode, infelizmente, até atrapalhar na absorção de vários medicamentos. Sim. E como diferenciar a intoxicação alimentar de uma virose? Então, gente, assim, a virose, como o próprio nome diz, ela é ocasionada pelo vírus, né? A intoxicação, além de um vírus, pode ser um protozoário, pode ser uma bactéria, pode ser uma substância tóxica de um vegetal, pode ser um componente químico, um agrotóxico, por exemplo, né? Então, o próprio agente etiológico já modifica, né, a diferença entre a virose e a intoxicação alimentar. Uma outra característica muito forte de diferenciação é a febre, né? Na virose, a febre ela vai de 2 a 5 dias, é uma febre branda, e na intoxicação não, ela demora mais e ela é mais alta, né? Ela é mais agressiva. Uma outra diferenciação é a diarreia. A diarreia da virose, ela é pastosa e ela vem em menos quantidade, né, durante o dia. E a diarreia da intoxicação alimentar é mais líquida, mais aquosa. Então, essas formas aí conseguem diferenciar uma virose de uma intoxicação alimentar. E se houver um caso de intoxicação alimentar dentro do hospital, o que é feito? Como eles agem nessa situação? Então, assim, nós temos um sistema que tem que ser instalado dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica, de uma unidade de alimentação e nutrição, que a gente chama aqui análise dos perigos e pontos críticos de controle. É um sistema que é instalado dentro do serviço para saber e monitorar os pontos críticos que podem acontecer essas contaminações, inclusive contaminação cruzada, né, que acontece muito dentro dessas unidades de saúde, de unidade de alimentação e nutrição dentro de um hospital. Então, a primeira coisa que deve se fazer é o monitoramento desses funcionários com relação aos exames periódicos de 6 em 6 meses, a aplicação de um manual de boas práticas, porque eles têm que saber o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, um fluxograma de atividades, se esse local não for favorável para uma não contaminação, e também a instalação do APPCC, que eu falei para vocês, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, né, para que tenha uma cadeia de produção segura desse alimento. Então, é necessário que se faça isso para que se tenha uma segurança para não haver intoxicação alimentar. Uma atividade que é muito preconizada e tem que ser feita é a coleta diária de 100 gramas, por exemplo, de cada preparação e que seja guardado, né, no refrigerador a cada 24 horas, porque se acontecer algum episódio, e tem serviço que coloca a cada 72 horas, porque a gente sabe que a intoxicação alimentar, você teve contato com um alimento contaminado hoje, até 3 dias você pode aparecer com sintoma e achar que foi no dia anterior, e não. Você pode ter consumido há 3 dias atrás e os sinais e sintomas apareceram somente hoje, tá? Então, isso é feito dentro das unidades de alimentação e nutrição. Certo. E, assim, a questão de procurar um médico, procurar um hospital quando a pessoa está com intoxicação alimentar, assim, é de imediato, né? Sim, é de imediato, assim. E a gente sabe que tem a diarreia persistente, que é um perigo, tá? É um perigo porque vai ocasionar complicações maiores, como a desidratação, a perda de peso e até a hipotensão. Porque além de líquidos, eu vou também perder eletrólitos. E com esses eletrólitos, eu vou ter, consequentemente, uma desidratação. Então, o indivíduo ele não vai esperar, por exemplo, ter diarreias 8 vezes, 9 vezes, a dor de cabeça, a dor abdominal,
a febre, quando já tiver dessa forma, para que não haja complicações, é interessante que se procure um serviço, né, para você ter a assistência médica necessária para que corrija essa intoxicação. Que se saiba, né, que é uma intoxicação alimentar e que vá direcionar se não tiver, por exemplo, uma doença já subsistente. Certo. E, tipo, quando a pessoa ela adquiriu aquela intoxicação alimentar, ela fica restrita a alguns alimentos? Tipo, não, assim, o que tem que ser cuidado, porque com a intoxicação alimentar, a diarreia vai aparecer, tá? Os alimentos são os da rotina da pessoa. Só que existem alimentos que eles potencializam a diarreia, como frituras, alimentos gordurosos, leites derivados, né? Leites derivados principalmente por causa da lactose. A gente sabe que a lactose é a maior molécula alimentar e ela é um pouco trabalhosa para ser quebrada, e isso pode intensificar esse processo diarreico. Então, retirar leites derivados, frituras e alimentos gordurosos seria interessante nesse momento dessa intoxicação alimentar. Mas ele pode consumir, né, até alimentos crus também, tem que ter um cuidado, né, porque a gente sabe que as fibras insolúveis, elas aumentam o peristaltismo intestinal, vão consequentemente aumentar essa movimentação e aumentar também o fluxo diarreico desse paciente. Então, alimentos do dia a dia dela, mas tomando cuidado aí nas fibras insolúveis, nos alimentos gordurosos e leites derivados. Acho que era isso. Vocês têm alguma pergunta? Mas eu acho que era isso. Ficou bem claro, bem esclarecido. A gente queria agradecer pela entrevista, pela senhora ter dado um tempo para a gente. E muito obrigada.